nosso Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus 24. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Mateus, capítulo 24, de 32 ao 39. Encontraram? Mateus 24, 32 a 39. Vocês são rápidos no gatilho, hein? Estão quase se profissionalizando, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos estarmos, Senhor Deus, conversando com a igreja. Sentimos falta, Senhor Deus, dos irmãos, mas entendemos que tudo tem o seu tempo certo. Entendemos que a tua soberania assim nos mostra a necessidade. Nos colocamos nas tuas mãos. E agora, Senhor, leremos a tua palavra com aqueles que estiverem ligados até nós e vamos nela meditar. E nós pedimos, Senhor Deus, a unção, a iluminação do Teu Espírito Santo para que a compreendamos, para que ela fale conosco. Senhor, fala conosco. Queremos, precisamos te ouvir. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus e Pai. Vamos lá. Mateus 24, 32 a 39. Se estiver em casa com a Bíblia aberta, ou se estiver com a televisão, lendo na própria televisão, vamos ler juntos o texto que diz assim: aprendei, pois, da parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados queridos irmãos, como comentei no domingo passado, quando temos a informação de que vai faltar a gasolina, corremos, enchemos o tanque do carro ou dos carros. Alguns têm vasilhames, enchem vasilhames e guardam, estocam gasolina porque vai faltar gasolina. Quando temos a informação que vai faltar água, o que fazemos? Enchemos a nossa cisterna, enchemos a nossa caixa d'água, enchemos vasilhames com água, nos preparamos para o período difícil, porque sabemos que vai faltar água, não é? Quando sabemos que vai faltar alimento, não é o caso. Algumas pessoas estão correndo no mercado e comprando 30 quilos de arroz. Irmão, vai estragar na sua casa, vai começar a voar aquelas borboletinhas, aquelas mariposinhas, senão que estragou. É muito arroz, viu? E você está tirando de alguém que talvez não consiga comprar. Mas se tivermos a informação que vai faltar café, corremos e compramos café, estocamos café. E a palavra de Deus está nos mostrando que a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, está se aproximando.
E aí o que nós deveríamos fazer? Nos enchermos da presença de Deus, crescermos espiritualmente, nos humilharmos, suplicarmos pelo perdão de Deus, segurarmos na mão dEle, confiarmos nele, olharmos para Ele, caminharmos com Ele. Não, muitos estão totalmente desligados. Alguns colegas, como eu disse, pastores em áreas de comunidade, dizem que os bailes funk continuam. Os bailes funk continuam. Pessoas se juntam para beber, pessoas se juntam para conversar, pessoas se abraçam e se esquecem que estamos vivendo um momento difícil. Eu tenho um colega, pastor em São Paulo, numa comunidade, que ele diz assim: estava realizando a Santa Ceia na minha igreja, de uma forma bem diferente, adaptando a situação no momento, quando ouvíamos o baile funk terminando, virou a noite inteira, madrugada, e as pessoas passavam na porta da igreja indo para as suas casas, desconhecendo completamente a pandemia, desconhecendo completamente as dificuldades. E ali nós sabemos que nesses bailes há o uso proliferado de bebida, de drogas, de prostituição, e Deus está mandando seu filho de volta. Somente Ele sabe a data. E o povo, ao invés de se preparar, será pego despreparado, como o texto diz aqui. O texto fala, vejam bem, porque no versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim terá também a vinda do Filho do Homem. Amados, queridos irmãos, reparem no versículo 38. O texto diz que eles comiam e bebiam. Há algum pecado nisso? Absolutamente nenhum. Eles casavam e davam-se em casamento. Há algum pecado nisso? Absolutamente nenhum. Ou seja, o povo estava tendo uma vida normal. O povo estava recebendo as benesses de Deus derramadas sobre ele e se esqueciam de Deus. Ou seja, o povo buscava as bênçãos, o povo usufruía das bênçãos, o povo não usufruía do abençoador. Esse é o grande problema. Bênçãos. E talvez Deus esteja dizendo a cada um de nós assim: olha, você tem recebido muitas bênçãos, inúmeras bênçãos. E isso tem te afastado da verdadeira adoração ao nosso Deus. Amados queridos irmãos, como nós precisamos de Deus. Nós necessitamos de uma forma intensa da presença de Deus nas nossas vidas. E eu lembro de uma ilustração que diz assim: na estrada da minha casa há um pasto e 2 cavalos, estão sempre por lá. Olhando de longe parecem cavalos normais, mas um dia aquele homem se aproximou e viu que um deles era cego e não enxergava nada, e o outro, que enxergava perfeitamente, trazia preso no pescoço um sino, igual aqueles que se colocam em ovelhas, para que aonde ela vá, você saiba que ela está andando por onde ela está. O curioso, no entanto, é que o cavalo que enxerga é novo, forte, e poderia correr sozinho pelo pasto, ir para onde quisesse, mas ele estava guiando o cavalo cego. Ele estava mantendo o ritmo que o outro conseguisse acompanhar, e o guiava pelo som do sininho. De manhã, à noite, quando voltavam para o estábulo, o cavalo cego faz companhia ao cavalo jovem, e este lhe empresta os olhos. Interessante, irmão, viram? Um animal forte, um animal jovem, que poderia aproveitar, ele se preocupava com aquele idoso, com aquele que passava por dificuldades, com aquele que não conseguia enxergar, ele o guiava.
ele o guiava de manhã até os pastos verdejantes, e eu guiava à noite de volta para o estábulo. Que integração perfeita, que dependência integral. Assim nós somos de Deus, somos dependentes integralmente da presença de Deus. Quem somos nós sem Deus? E eu acho que o grande aprendizado que o Senhor nos traz no dia de hoje é: precisamos olhar mais para Deus. O grande aprendizado que nós temos nesta pandemia e nesse dia nacional de jejum que estamos vivendo é: precisamos olhar mais para Deus. Temos deixado Deus de lado e temos usufruído das benesses que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Temos tido uma vida cômoda, temos bebido, temos comido, temos vivido com as nossas famílias, abençoados. A grande maioria de nós tem uma casa, uma estrutura onde podem se proteger das intempéries do tempo. Outros têm carros, muitos carros, que nos permitem movimentarmos de um lado para o outro. Isso tem nos feito esquecer de Deus. E aí reparem que interessante. Quantas famílias tinham reclamado da falta de tempo para que pudessem estar com seus filhos, da falta de tempo para que pudessem orar juntos, da falta de tempo para que pudessem fazer um culto familiar, e agora nós temos todo o tempo do dia. Todo o tempo do dia. E agora as pessoas reclamam e dizem que estão desesperadas, querem sair de casa, mas como assim? Eu recebi um vídeo interessantíssimo de uma pessoa conversando com uma baratinha. Até pensei em mandar para a irmã Rosa, mas eu falei: tadinha, ela vai passar a mão. Só de abrir o vídeo, né? Aquela baratinha deitada com a barriga para o alto, e a pessoa conversando com a barata e fazendo cosquinha, e a barata mexia as perninhas, fazia mais cosquinha, porque a pessoa precisa de alguém para conversar. E a barata apareceu na casa dela, quase morta. Eu recebi um vídeo interessantíssimo, uma pessoa dentro de casa, ele fingia que estava nadando, fingia que estava correndo, fingia que estava... Porque as pessoas nunca tiveram tanto tempo. Reparem, Deus está trazendo de volta esta possibilidade. Viu, Dudu? Viu, Pablo? Deus está trazendo de volta esta possibilidade de estarmos juntos com a nossa casa, juntos com a nossa família, adorando e glorificando a Deus. Quantos filhos reclamavam que os pais não ficavam em casa? Queriam conversar com os pais, queriam a presença dos pais. E agora que os pais já estão em casa 24 horas por dia, dizem: não aguento mais meu pai, não aguento mais a minha mãe. Repare como Deus está encaixando novamente as nossas vidas de uma forma simples, maravilhosa. E nós temos que aprender. E temos que usar isso da melhor forma. Amados queridos irmãos, nós puxamos o texto porque eu gostaria de conversar com os irmãos sobre jejum. Falamos em Dia Nacional de Jejum, e inúmeros irmãos têm perguntado: primeiro, o que é jejum? Segundo, como é que se faz no jejum? E algumas pessoas perguntaram: mas qual é o horário do jejum? Perguntas difíceis até, não é? Qual o horário do jejum? Porque não tem sido uma prática normal entre nós. Por que não tem sido uma prática normal entre nós? Porque a nossa vida está muito boa. Porque temos usufruído das benesses de Deus. Temos comido, temos bebido, temos casado, vivemos em famílias. O jejum é um ensinamento bíblico. E tanto é que a Igreja Presbiteriana do Brasil está convocando para que estejamos realizando o jejum. É uma prática milenar, mas em desuso na igreja cristã contemporânea. Os apóstolos jejuaram, Jesus Cristo jejuou, os profetas jejuaram, e jejuaram com regularidade, mas ainda temos dúvidas. O que é o jejum?
É isso que eu queria conversar com os irmãos. Pararmos um pouco de vivermos nas benesses do abençoador e pensamos mais no abençoador e não nas suas benesses. Jejum, significado físico, é a abstenção de alimento por um período definido para um propósito definido. Então nós vamos deixar de nos alimentarmos por um período definido com um propósito definido. Jejum não é apenas a abstinência de alimento. Algumas pessoas dizem, opa, começamos um jejum, eu vou aproveitar e vou emendar com um processo de emagrecimento. Eu até estou precisando disso, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque o jejum tem também um significado espiritual, tem que ter propósitos espirituais claros. Jejum é fome de Deus, jejum é saudade do céu. Jejum é dizermos assim, o alimento é bom, mas Deus é muito melhor. Jejum é a comunhão com Deus, sendo a coisa mais urgente, mais apetitosa no nosso viver. Deixarmos de comer alimento, de nos alimentarmos fisicamente, ou líquido ou sólido, daqui a pouco vamos falar, e nos alimentarmos espiritualmente com a presença de Deus. A Bíblia diz que comemos e bebemos para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então podemos dizer também, quer jejuamos, quer não comamos, quer não bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. A comunhão com Deus deve ser a nossa mais urgente necessidade da vida. Irmãos, entenderam o que é jejum? Já entendemos o que é jejum. É deixar de nos alimentarmos fisicamente para nos alimentarmos espiritualmente. É dizer que precisamos mais de Deus do que dos alimentos. Então agora eu queria dar continuidade aos irmãos. Vejam bem, tipos de jejum. Mas como é que é? O que é isso? O que eu posso comer? O que eu não posso comer? Eu não posso nada. Reparem bem, nós temos na Bíblia pelo menos 3 tipos diferentes de jejum. Querem ver? Olha lá. Em Daniel capítulo 1, Daniel é levado preso para a Babilônia, e ali lhe dão das finas iguarias do rei, a ele e todos os jovens que foram levados. A tendência é adaptá-los à vida da Babilônia para que eles pudessem ser o elemento de interligação entre a Babilônia e o seu povo. Eles estão ali, foram selecionados porque eles eram os melhores. E Daniel ali pratica um jejum seletivo. Ele não quer comer daquelas finas iguarias do rei, porque elas iam contrariamente à crença dos judeus. Ali tinham alimentos proibidos, alimentos dedicados aos ídolos. Se ele se alimentasse daquilo, Daniel estava dizendo que assumiu o seu nome babilônico de Belsazar. Ele não queria. Ele era Daniel. Então ele fez um jejum seletivo. Ele falou assim, olha, não vou comer essa comida, mas vou comer legumes e vou beber água. Olha aí, um jejum seletivo. Nós temos também o que nós podemos chamar de um jejum parcial. Reparem, lá em Mateus 4, 2, Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. É impossível para um humano deixar de beber água durante 40 dias. Mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas como homem, não poderia sobreviver a 40 dias. Então nós temos um jejum em que a pessoa bebe água, mas não se alimenta fisicamente, não se alimenta de comida sólida. Esse nós podemos dizer que é um jejum parcial. E temos também um jejum total. Está lá em Atos 9:9. Saulo, quando ele é tocado por Cristo Jesus, ele fica cego, sem conseguir enxergar. Ele é levado até Damasco, enquanto ele espera a vinda de Ananias, mandado por Deus para orar por ele, para que as escamas caíssem dos seus olhos. Diz lá em Atos 9:9, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Então ele fez um jejum total ou integral.
Então nós temos exemplos na Bíblia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de pessoas que fizeram um jejum seletivo, pessoas que fizeram um jejum parcial e pessoas que fizeram um jejum integral. E aí já começa a responder a sua pergunta: como é que vai ser o meu jejum? Depende de você com Deus. Depende de você com Deus. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que acordar, tenho que tomar o meu remédio de pressão, tenho que tomar o meu remédio de circulação, tenho que tomar o meu diurético. Olha quantos remédios, pastor, e graças a Deus que existem esses medicamentos. Tenho que tomar a minha vitamina C, eu tenho que beber água. Eu tenho que beber água. Como é que eu vou tomar isso tudo? Juntar saliva na boca, engolir aquilo tudo? Vou morrer, sufocado. Então repare, eu optei por um jejum parcial. Vou ingerir líquido, mas não vou ingerir o sólido. Entenderam? Entenderam? Mas talvez você também tenha um problema de saúde, um diabetes, que tem que se alimentar diversas vezes ao longo do dia, em pequena quantidade. Não pode ter um jejum total, nem pode ter um jejum parcial. Faça um jejum seletivo. Faça um jejum seletivo, não é? A Selma hoje, quando nós saímos de casa, brincar com ela que está aqui, né? É a única menina aqui hoje, né? Dos 2, 4, 6, 7, é a única menina que está aqui. Ela esqueceu o celular em casa e falou assim: vou fazer um jejum seletivo, não vou usar o celular. Olha que interessante, é um jejum, porque algumas coisas que você gosta intensamente, você vai deixar de lado. Por exemplo, eu adoro ver televisão, mas tem que beber água e tem que comer. Deixa a televisão de lado, desliga a televisão, vai ler a palavra, vai orar, vai se ajoelhar, vai conversar com Deus. Repararam? Deixou alguma coisa. Ou mesmo, olha, eu vou beber e vou comer, mas eu vou evitar de comer aquelas coisas mais gostosas, porque eu estou em jejum, porque eu estou querendo me alimentar de Deus, porque a comida é boa e necessária, mas Deus é mais importante. Estamos caminhando juntos? Então vamos lá. Obstáculos ao jejum. Primeiro, o pecado. Quando a gente está em pecado, é difícil jejuar. O momento mais necessário de nós buscarmos a presença de Deus, porque estamos desviados de Deus, desviados da palavra, e temos dificuldade de jejuar. Passou porque, olha lá Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles pecam, e Deus aparecia sempre ao entardecer para conversar com ele, o que é que eles fazem? Eles se escondem, se afastam de Deus. Então, querido irmão, irmã, amigo, amiga, se você está vivendo em pecado, se há algo dentro do seu coração, você vai ter dificuldade de jejuar. Vai ter dificuldade, vai sofrer. Lembra lá no Salmo 32? Olha lá, Salmo 32, Davi em pecado, havia pecado com Batseba, não é? Havia mandado matar o seu marido, e ele não conseguia pedir perdão a Deus. Ele fala assim, olha lá no versículo 3, Salmo 32, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão, Senhor, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E somente depois, quando ele confessou o seu pecado e a sua iniquidade, não mais ocultou, Deus o tranquilizou. Então esse é o momento, se nós temos alguém aqui que está me ouvindo, temos vivido em pecado, esse é o grande momento de abandonarmos o pecado, jejuarmos, para nos aproximarmos de Deus. O que também nos afasta do jejum é as benesses do mundo, o texto que nós lemos. Eles casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, está tudo bem, está tudo tranquilo. Para que Deus? Para que Deus? Muitas pessoas têm vivido assim, têm recebido tantas benesses, tantas maravilhas, tantas bênçãos, que Deus não tem espaço. Como deixar isso de lado? E o texto que nós lemos de Mateus diz que eles não reconheciam os sinais da vinda de Cristo, não reconheciam os sinais do grande dilúvio, que matou a todos. Só Noé e a sua família foram preservados. Que mal é em comer e beber, casar-se, dar-se em casamento? Nenhum.
Mas quando nos deleitamos nas coisas boas e substituímos Deus pelas dádivas de Deus, estamos em grande perigo. Amados, então agora vamos falar sobre o propósito do jejum. O jejum não é a fome das coisas que Deus dá. O jejum é a fome do Deus que dá, do Deus doador. Nossa geração corre atrás das bênçãos, ao invés de buscar o Deus das bênçãos. Imagine, se nós colocarmos aqui na nossa igreja uma faixa enorme e dissermos assim, dia de cura, ou culto do empresário, venha orar pela sua empresa que está em falência, venha buscar uma bênção, a igreja enche, porque as pessoas correm atrás das bênçãos, mas nós estamos aqui adorando e glorificando a Deus. Sentindo falta de você que está nos ouvindo, a nossa igreja, mas estamos aqui adorando e glorificando a Deus. Nossa geração precisa aprender mais sobre jejum, sobre o se alimentar de Deus. O que seria um não propósito? Algumas pessoas jejuam numa tentativa ou numa exigência de mudar a vontade de Deus, como se fosse possível mudar a vontade de Deus, como se fosse possível nós destruirmos a soberania divina, que está à frente de tudo que acontece. Algumas pessoas jejuam para impressionar aos outros com a sua espiritualidade, e batem no peito, dizendo assim, eu estou jejuando. Esse jejum não tem sentido nenhum. Isso é vanglória. Isso é uma tentativa de demonstrar uma espiritualidade farisaica. Isso é religiosidade, isso não é coração transformado. Mas o real propósito de jejuar é amar a Deus, se fortalecer com Deus. E nós temos aí, viu, irmãos, inúmeros textos que vão nos mostrar isso. Alguns eu vou ler, outros vou deixar para os irmãos. Real propósito, por exemplo, é nos humilharmos diante de Deus. Nos humilharmos. Em Daniel 10, ele jejuava para se humilhar perante Deus, para demonstrar ou para sentir a sua carência intensa da presença de Deus. Nos prostrarmos aos pés do Senhor é dependermos integralmente de Deus, como Moisés, que vê aquela sarça ardente, se prostra no chão e diz, vou morrer, porque Deus está aqui e eu sou um pecador. Jejuamos para nos humilharmos perante Deus. Lá em 2 Crônicas 23, vai anotando os textos, 2 Crônicas 20, versículo 3, nós jejuamos para suplicarmos a ajuda de Deus, é o que estamos fazendo, né? No meio dessa pandemia, estamos orando e suplicando a ajuda de Deus, o fortalecimento de Deus, a misericórdia de Deus, suplicando, não é exigindo. Quem somos nós para exigirmos, tomarmos posse de alguma coisa? Nós estamos suplicando a piedade de Deus. Em Joel capítulo 2, versículo 12, nos voltamos para Deus com todo o nosso coração, é nos voltarmos para Deus, para que Ele encha o nosso coração. E o coração para o judeu é o centro das decisões de toda a sua vida. É o centro nefrálgico, nervoso. Em Esdras capítulo 8, 21 a 23, jejuamos para reconhecermos a nossa total dependência de vida. Total dependência de vida. E agora esse eu vou ler. Em Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29. Marcos capítulo 9, 28 e 29. Marcos 9, 28 e 29. Homens possessos de espíritos imundos, os apóstolos não conseguem expulsar esses espíritos,
Jesus os expulsa. Em Marcos 9, 28 e 29, nós lemos assim, acompanhe a leitura. Quando entrou em casa, Jesus, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar aqueles demônios? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O jejum nos fortalece espiritualmente, é um instrumento para nos fortalecer com o poder divino em face dos ataques do inferno. É nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos das bênçãos do Senhor, da alegria do Senhor, das maravilhas do Senhor, da dependência do Senhor. Entendemos que Deus toma conta, Deus dirige, Deus caminha à frente da nossa vida para que possamos enfrentar as dificuldades. E também estamos passando por isso, né? Dudu, vem para cá. E talvez você esteja assim, em casa, desanimado, se sentindo prisioneiro ou prisioneira, não é? Sentindo a necessidade urgente de sair para a rua. E eu queria dizer para você: fique em casa. Na Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que há tempo para tudo. E podemos estender e dizer: há tempo para ficar em casa e há tempo para sair de casa. E ficando em casa, se encha da palavra de Deus, se encha do amor de Deus. Enche o teu coração, se humilhe perante Ele, para nos humilharmos, Daniel 10, 1 a 12, para suplicarmos a ajuda de Deus, segundo Crônica 20, versículo 3, para voltarmos para Deus com todo o nosso coração, Joel 2, 12 e 13, para reconhecermos a nossa total dependência de Deus, Esdras 8, 21 a 23, instrumento para nos fortalecer com o poder divino em face dos ataques do inferno, Marcos 9, 28 e 29. Amados queridos irmãos, encerrando, Jesus jejuou durante 40 dias. Jesus precisava jejuar? Não precisava jejuar. Mas Ele nos ensinou que jejuando, se enchendo da presença de Deus, somos mais fortes. Podemos vencer o inimigo, podemos entender que a nossa vida está segura na mão de Deus. Acredite nisso. Deus está guardando você, principalmente você da área de saúde. Deus está guardando você. Deus é mais forte do que máscaras, do que gel, mas isso é uma obrigação do governo em respeito a vocês. Mas Deus é mais forte que isso. Se for o momento de alguém ir, irá com máscara, com álcool gel, sem máscara, sem álcool gel. Se Deus chamar, iremos. Mas há tempo para tudo. E esse é o tempo de ficarmos em casa. Há um irmão, não vou dizer o nome dele, que tem nos visitado. E em breve, viu? Eu tenho certeza que você vai fazer parte da nossa casa. Eu estava voltando do dentista, viu, Adilson? Muito obrigado pelo carinho, pela ajuda que você tem nos dado. E parei no mercado, uma pequena mercearia perto de casa, chamada, vou fazer anúncio de graça, Tata e Xande. E é aquele irmão, quando me viu, aquele amigo que tem nos visitado, ficou tão assustado, que beijou a minha mão. E a Selma dentro do quarto quase infartou de vê-lo beijar a minha mão. Estava no mercado vianense, comprando alguma coisa, encontrei Pedro. Pedro, Deus te abençoe, você é da área de saúde. E ao me ver, ele também se assustou e apertou a minha mão. Depois me mandou
inúmeros pedidos de desculpa, e eu disse, não tem problema, Pedro, em setembro faço aniversário, você vai me dar uma garrafa de álcool gel, foi o que eu gastei para me lavar, não é? Todos estão assustados. Fui caminhar com a Selma na rua, um momento com poucas pessoas. É muito interessante, porque nós estamos andando e eu disse assim, Selma, observe, vem uma pessoa lá na frente, a quase 30 metros, 40, 50 metros de distância. Ela falou, o que nós vamos fazer? Vamos esperar um pouco mais. Ou atravessamos para lá, ou mantemos esse lado da calçada, se ela atravessar. Que interessante, não é, irmãos? E às vezes nós víamos as pessoas fugindo de nós, como nós fugíamos dela. E às vezes, quando era total impossibilidade de fugir, eu dizia, Selma, prenda a respiração. E teve uma vez que eu esqueci de dizer, Selma, pode respirar de novo. Ela, acho que ela estava até de olhos fechados, no desespero dela. Irmãos, estamos aprendendo a viver na dependência de Deus. E esse jejum vai nos ensinar isso. Ciência de Deus. E quando eu digo assim, o alimento é bom, eu penso naquela torta de chocolate, com aquele chocolate amargo, coberta de chocolate. Viu, Paulo, como você me mandou a foto do bolo da sua casa, né? Que coisa maravilhosa. Isso é um presente dos céus. Mas Deus é melhor. Deus é muito melhor. E esse é o momento de nós nos enchermos de Deus. Ao terminarmos aqui, descanse um pouco, viu? Sente para orar mais uma vez, ore com sua família. Tente fazer um culto doméstico. Dificuldade, você que tem criança, né? Vai ler a palavra. Lê a palavra, conte histórias. Sente com suas filhas, viu, Rebeca? Com seu filho, viu, Ruth? E tente contar uma história, como o Marquinho gosta da história de Davi lutando contra Golias. Ele adora aquela parte da pedra que bate na cabeça de Golias e Golias cai no chão. E a gente conta 10, 20 vezes e ele de novo. Conte as histórias da Bíblia. Fale do amor de Deus. Se encha da presença de Deus. Nós vamos orar. Eu convido você onde está, se puder novamente, se ajoelhe. E nós vamos orar. Se ajoelhe. Senhor nosso Deus, difíceis os dias que estamos vivendo, e mais uma vez nós rogamos a tua proteção sobre os nossos irmãos da área de saúde, que estejam resguardados, protegidos por tuas mãos preciosas. Que o nosso povo, Senhor Deus, sinta que está se aproximando o final dos tempos, e possa refletir sobre como tem vivido. E nós, Senhor Deus, nos prostramos aos teus pés, nos humilhamos e te confessamos, Senhor, precisamos mais de ti. Queremos nos encher do teu amor, das tuas promessas. Precisamos, Senhor, que as tuas mãos nos levantem para que consigamos continuar vivendo, restritos ao espaço da nossa casa, mas confiantes de que até aqui o Senhor nos tem guardado. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão distantes de sua casa, com dificuldades de chegar no seu lar. Estenda as tuas mãos sobre eles, em especial sobre os teus missionários, aonde estiverem, proclamando a tua palavra. Guarda-os, e permita, Senhor Deus, que tenhamos paz, muita paz, a paz de Cristo, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Retornamos hoje às 6:30. Que Deus nos abençoe.